Queridos amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É com muita alegria que vamos dar sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica. Hoje iniciaremos mais um novo trimestre. A Igreja em Jerusalém, ok? A nossa primeira aula fala sobre a igreja que nasceu em Jerusalém. Atos capítulo 2 é o nosso texto bíblico em classe. A chegada do dia de Pentecoste, aonde chegou o Espírito Santo da promessa do Pai, aonde Jesus fez os rogos profundos em João 14, versículo 16. Estudaremos, veja, Gênesis capítulo 8, o envio por 3 vezes do Espírito Santo à terra. Aqui é ilustrado sobre a arca que, veja aqui, a arca é tipo do trono de Deus, ok? Então a arca é tipo do trono de Deus, aonde o Espírito saiu, primeira vez, saiu a segunda vez e saiu a terceira vez. Isto está em Gênesis, capítulo 8, veja os 3 envios do Espírito Santo, 1, 2 e 3. Versículo de número 8, verso de número 10 e verso de número 12. Veja aqui na nossa tela os versículos. Gênesis 8, verso 8. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Esta foi a primeira vez que Noé soltou a pomba para poder ver se as águas tinham mingado sobre a face da terra. No versículo 10 nós temos, do capítulo 8 de Gênesis, e esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Mais uma vez o envio do Espírito Santo do céu, do trono de Deus. Amém? Essa segunda vez. Vamos para a terceira vez? A terceira vez está em Gênesis, capítulo de número 8, versículo 12. Todas as 3 vezes no capítulo 8 de Gênesis. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Mas não tornou mais a ele. Jesus havia dito, sabe o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. E não voltou mais para ele. Vocês sabem que Noé, a terceira vez que soltou a pombinha, não voltou mais para ele. É exatamente a vontade do Pai. A vontade do Pai é que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, permaneceu para todos os sempre na igreja. Os rogos de Jesus, eu rogarei ao Pai. Quer dizer que os rogos de Jesus fez com que o Pai fizesse um novo decreto e assinasse embaixo para que a igreja, um novo povo formado, pudesse receber o Espírito Santo. Já que o mundo não podia mais receber. Gênesis 6 e 3. Amém? Agora o Espírito Santo é dado somente aos crentes, à igreja. Glória a Deus. A intenção de Deus era enviar o Espírito Santo, veja, para sempre. Ok? Isto está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Porque aqui o Senhor retira o Espírito Santo para sempre. O Espírito Santo seria dado para sempre se o homem obedecesse, se o homem amasse a Deus. Então, ainda não havia sido dado para sempre, porque o homem desobedeceu a Deus. Aqui, no livro do Gênesis, capítulo 1, o Espírito Santo procurou um coração para habitar em plenitude e não encontrou. Ele encontrou o quê? Águas. Veja o texto. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo de Deus estava procurando o quê? Uma terra seca. Uma terra seca que pudesse colocar os seus pés. Lembra dos dias do dilúvio? Então foi preciso o sopro, o Espírito soprar, para poder a terra aparecer. Da mesma forma que no livro do Gênesis, haja a porção seca, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito se move, ele movimenta as rodas, ele movimenta as águas, ele movimenta os profetas, ele movimenta a igreja, ele movimenta você. Você sente o mover do Espírito Santo, mesmo ainda amortecido pela idade, mas ele se move em você. Diz o corinho, o Espírito Santo se move em você. Então não havia ainda coração. Ele precisou aparecer a porção seca para poder fazer o homem, criar o homem. O Espírito Santo de Deus nos fez, diz Jó, e a inspiração do Todo-Poderoso nos deu vida. Então ele estava pronto para trazer a porção seca, e da porção seca fazer o homem. Soprou nas narinas e o homem foi feito alma vivente. O Espírito do Senhor nos fez. O Espírito do Senhor procurava um coração. Então ele gosta de trabalhar no homem. Ele gosta do pó. Porque eras e eras ele sobrevoou sobre as águas. As asas do Espírito Santo em cima das águas. Veja, Gênesis 1 e 2. Se movendo como uma incubadora para poder trazer a porção seca e o homem pudesse vir a existir. E hoje podemos respirar, porque o Espírito nos deu fôlego, nos deu o vento, e que entra nos pulmões, inspira e expira. Glória a Deus. Na segunda vez, vamos ler o texto? Gênesis capítulo 8, versículo de número 10, aonde vai estar? Em Jesus. Amém? Por que vai estar em Jesus? Porque ele vai permanecer. Ok? Só vai sair na hora da morte. Jesus disse, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Então o Espírito Santo permanece em Jesus, no seu ministério, e na hora da morte, o Espírito Santo é entregue ao Pai. Amém? Então ele vem e volta. Essa é a primeira vez. Ele vem e volta. É a segunda vez. Aí Jesus promete, eu darei o Espírito Santo que fique convosco para sempre. E ele vem definitivamente e está até hoje, para sempre, com a igreja na terra. No dia do arrebatamento, o Espírito vai junto, porque não tem mais como dissociar, diferenciar Espírito e igreja. Tudo é agora a mesma coisa. Amém? Versículo de número 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Esta foi a segunda vez que o Espírito Santo foi enviado do Pai à terra e permaneceu em Jesus e depois voltou. Amém? Então o Espírito Santo vem e volta. Por que ele volta? Porque o texto diz, 11, e a pomba voltou a ele, ao Pai, representando Noé, sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha, veja o texto, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Isso foi no período da tarde, onde Jesus morre. Não foi no período da tarde? Na antiga lei tinha sacrifício de manhã e sacrifício à tarde. De manhã representa a lei, à tarde representa a graça. Então, o texto diz, olha aí, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado. Folha de oliveira no seu bico. Por que folha de oliveira? Porque o Senhor estava no jardim do Getsêmani. E no Getsêmani tem folhas de oliveira, e não só tem folha de oliveira, tem também a própria oliveira. E Jesus orava no jardim do Getsêmani. Quando ele morre na cruz do Calvário, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus passa pelo
Monte das Oliveiras, ele passa pelo Getsêmani e ele envia o seu espírito dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o espírito vai com uma folha de oliveira no bico, representando que ele é a verdadeira oliveira, o verdadeiro Cristo que passou pelo Getsêmani e que morreu no Calvário. Amém? Versículo de número 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Mas não tornou mais a ele. Mas não tornou mais a ele. João 14, verso 16. Para que fique convosco para sempre. Mas não tornou mais a ele. Para que fique convosco para sempre. Então, equações bíblicas para o ensinamento do envio do Espírito Santo. Gênesis 8, versículo 10 a 12 e Atos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2, ok? Jesus havia dito antes de morrer: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. O Espírito Santo no trono, nas rodas, porque aqui a arca de Noé representa exatamente a plataforma do trono com as rodas, os querubins, ok? O que quer dizer isso? Que o Espírito Santo estava dizendo para os querubins: ele está chegando aí, e quando ele chegar, eu também serei enviado. Essa era a promessa, irmão. Deus havia notificado, porque o Filho seria entronizado e o Espírito seria enviado. Então não tem Pentecostes sem Jesus, porque ele será dado somente quando Jesus for glorificado. Aleluia. O Espírito Santo permanecia em Jesus, mas os rogos dele profundo: eu rogarei ao Pai, porque eu não quero que ele fique só comigo, eu quero que ele fique também com vocês. Então ele está convosco, mas habitará em vós. Ele habita convosco, mas estará em vós. Amém? Porque o Espírito Santo estava em Jesus e não estava nos discípulos. Durante 3 anos de ministério, o Espírito Santo sobre os discípulos. Somente na tarde do domingo da ressurreição, João 20, o Senhor soprou: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. E ali nós temos a regeneração dos discípulos após a ressurreição. Depois, Jesus é assunto ao céu em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11. E ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é aqui que nós temos a morte na Páscoa. Passa-se 3 dias sepultado, mais 40 ressuscitado, vivo sobre a terra, aparecendo a muitos irmãos. Paulo diz: apareceu a mais de 500 irmãos, e depois ele prometeu o Espírito Santo, dizendo: ficará convosco para sempre. O que quer dizer isso? É que, veja, 3 dias, 3 dias, sexta, sábado e domingo, na sepultura, 40 dias ressurreto sobre a terra, se apresentando a muitos irmãos, já tem 43 dias. Chegando ao Pentecoste, porque veja, quando chega em 43 dias, depois da morte e aparição, ele é assunto ao céu. Ele diz: ficai até. Esse até está aqui, meus irmãos. Olha o tempo do até. Está aqui, ó. Ficai até. Gênesis 8 e 12. Gênesis 8, verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias. Ficai somente 7 dias. Não era 43 dias? Está aqui. 43 dias. Falta quanto para 50? Não é Pentecoste? 50 dias após a Páscoa? Então, da morte para Páscoa, 50 dias. Então, 3 dias de morto, 40 de rede vivo e faltando 7. É só contar. 3, 40, mais 7, 50. Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Então, 7 dias, texto bíblico, esperou outros 7 dias. Foi a terceira viagem da pombinha para nunca mais voltar. O texto diz: mas não tornou mais a ele. A vontade do Pai é que o Espírito não torne mais a ele, mas que fique convosco. Se for para tornar, tem que trazer os molhos, tem que trazer consigo o resultado.
Amém? E ficará satisfeito. Então, tem que haver resultado na pregação, na palavra, tem que haver resultado na obra missionária evangelizadora. Por quê? Porque o Espírito se move sobre a face das águas e ele traz consigo os seus molhos. Glória a Deus. O lugar do Espírito Santo é no seu coração, tipo das rodas, tipo da igreja. Então ele está aonde há uma ação motora. Então ele se movimentava nas rodas, se movimentou em Jesus e se movimenta em você. Com isso, quando nós formos fazermos qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Então ele habitava no céu, nas rodas, para que os querubins não fizessem a sua própria vontade e que o Espírito Santo guiasse o trono. Então o trono não poderia ir para qualquer lugar. Crente, você não pode ir para qualquer lugar, crente, porque você tem o Espírito Santo, você é uma roda de Deus que está dentro de Deus. Então, aonde o Espírito queria que fosse, ele ia. Então não temos mais uma vontade própria, porque a vontade que permanece é a de Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Agora, se você quiser fazer o que você quer, então você não é mais igreja. Você é mundo e o Espírito Santo não está em você. Ele só vai estar em você se você deixar ser guiado por Ele. Amém? Porque Ele é quem comanda. Ele comandou o barco no grande dilúvio de Noé. Não tinha motor, nem leme e nem timão, mas Ele guiou o barco. É assim que Ele guia a nossa vida. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. As rodas do trono, que estava por baixo dos querubins, e as rodas cheias de olhos, o Espírito Santo nas rodas, fazia com que os querubins não decidissem por sua própria vontade. Então, o Espírito Santo é quem dava a unidade da direção. Ok? Então você e o Espírito Santo é assim, um com o Pai, um com Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em você, pela palavra que guarda no coração, ok? O Espírito Santo, ele vai te dando liberdade para você obedecer, para você caminhar com ele, assim como Enoque andou com Deus, e Deus se agradou e levou ele ao céu. Você quer ser levado ao céu? Então ande com Deus. O Espírito Santo está em você. Então deixa ele se mover na sua caminhada, na sua liberdade. Todo obreiro crente em Jesus tem limites. Mesmo que tenha uma liberdade, um livre-arbítrio, mas é o Espírito Santo que guia, que dirige em toda a verdade. Ok? Para onde a roda ia, ele também ia. Não tem total, mas tem uma liberdade. Por quê? Porque aonde a roda ia, o Espírito Santo ia. Mas se for para fazer o que quer, o Espírito Santo não está lá. Porque a vontade que prevalece é do capitão que está no barco. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, estamos com vontade de ensinar. Se junte a nós aqui no WhatsApp, onde tem mais aulas extras. Peça uma aula extra, aonde somente você assiste no seu WhatsApp. Você entra no link, aperta e acessa uma aula somente no privado, ok? Então veja aqui, 85 é o DDD 991 28 12 60, ok? Está com vontade de aprender? Eu estou com vontade de ensinar. Então dá certinho. Entre aqui e peça a sua aula. Somente você assiste. É uma aula extra. Amém. Queridos irmãos, para todos, gostaríamos de anunciar esse novo cenário e que vocês possam contribuir, se desejar, para custear nossas despesas. Se você desejar enviar qualquer valor, esse é o nosso Pix, 85DDD 991 28 12 60. É o Zap, mas também é o Pix, ok? Então, contribua com qualquer valor. Eu vou enviar 13 aulas para você, de forma abençoadora para o seu coração, ok? Vamos estudar Atos dos Apóstolos.
A igreja em Jerusalém. Lição 1. A igreja que nasceu em Pentecoste. A igreja número 2. A igreja de Jerusalém. Um modelo a ser seguido. É a nossa próxima aula. Não percam. Ok? Estamos indo para a aula de número 2. A igreja que é modelo a ser seguido. Aleluia. A igreja de Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É com muita alegria que vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Vamos dar sequência na lição de número 1, a igreja que nasceu em Pentecoste, e hoje estudaremos a segunda parte da aula que foi postada no YouTube, ok? Nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Hoje o assunto é imperdível. Nós vamos estudar sobre os 4 ventos que vêm do norte, aonde o trono de Deus está. Na lição da leitura bíblica em classe, ouvindo isto, versículo, vamos lá? Então, voltando aqui, Atos capítulo 2, ok? O versículo de número 2, que diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Um som veio do céu. Do céu, um som veemente, impetuoso. Então, a aula de hoje é profunda porque vamos estudar sobre o vento veemente e impetuoso que veio do céu. Vocês sabiam que a Bíblia fala desse vento? Veja, que vem do norte, os 4 ventos. Veja, 4 anjos, 4 rodas, o trono de Deus. A aula de hoje nunca foi ministrada. E hoje vamos estudar com base no profeta Ezequiel, profeta Zacarias, Apocalipse e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é a nossa lição, que é imperdível a aula de hoje, ok? Para sabermos sobre o trono de Deus em movimento, é só estudar o primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Aqui nós vemos o versículo 4 de Ezequiel 1. Veja, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Essa expressão vinha do norte é aonde o trono de Deus está. Vocês sabiam que Satanás cobiçou exatamente esse vento? É a ação do Espírito Santo. Ele cobiçou o lugar que pertence ao Espírito Santo. Então Satanás cobiçou estar acima das estrelas de Deus, acima do trono, ser semelhante ao Altíssimo. Nós vamos ver os textos em Zacarias e mais profundamente, veja lá, em Ezequiel, ok? Atos 2:2, de repente veio do céu um ruído, Ezequiel 1, ok? Como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estava assentado. Aí temos fogo, temos a presença visível, né, sobre os discípulos. Então aqui nós observamos, Ezequiel 1:4, Atos 2:1 e 2, a visão do trono em movimento e os símbolos da divindade. Aqui todos os símbolos, vento, fogo, nuvem, é a imagem que está no trono de Deus. Então o trono de Deus está descendo na visão de Ezequiel, está descendo na visão de Zacarias. Nós vamos ver lá do capítulo 6, capítulo 5, nós vamos ver o texto, e ele está descendo em Atos 2. Então, o trono de Deus está em movimento. O trono de Deus tem 4 querubins, 4 rodas, e ele está em movimento. Por isso que Ezequiel vê cada querubim com 4 asas. E Apocalipse diz que ele tem 6 asas. Isaías 6, 1, 2 e 3 diz que os serafins também têm 6 asas. Então, os anjos de Deus, os querubins que estão debaixo do trono, que são protetores do trono, eles carregam o trono de Deus. Então, toda a glória vai para Deus. Então, o Pentecoste é exatamente levar a glória para Deus. É manifestação do trono de Deus e a igreja explodindo em louvor, glória, adoração para sempre. Então, vento, fogo, nuvem é a manifestação visível
de Deus descendo no trono. Então, na visão de Ezequiel, está lá o trono em movimento. Foi dessa forma que o mesmo trono veio no dia onde ele desceu no cenáculo, Atos 2, em Pentecoste. O Espírito Santo veio junto ao trono. Os condutores do trono, 4 querubins, está em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 22. Abaixo dos querubins, nos seus pés, tem rodas, dentro de roda, uma roda dentro de roda. E nessas rodas tem o Espírito Santo, cheio de olhos, que movimenta o trono de Deus. Então o Espírito Santo veio junto. No céu, tudo é santíssimo. E aqui nós observamos a verdadeira manifestação de louvor, de glória, de exaltação, aquele que é digno para todo sempre, que está no trono, o Senhor. Amém? Então Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 4, mostra um trono móvel, ok? Que tem rodas. Daniel também diz que no seu trono havia rodas e nas rodas fogo ardente, ok? Veja lá capítulo 7, capítulo 9 de Daniel. Então, fazendo aqui o desenho, o trono de Deus no Monte Sião, original no céu, veio do céu, um som. Então, aqui nós temos uma plataforma, ok? Uma plataforma, aonde o trono de Deus está. Só que, na visão de Ezequiel, esse trono desceu para cá, ok? Então, a plataforma do trono está aqui. Então, nessa plataforma, nós temos aqui, ó, rodas, certo? O primeiro desenho que você viu aí no início da aula é esse trono aqui, ok? Então, vejamos que em Atos dos Apóstolos, o trono também estava lá, na plataforma, ok? Aqui nessa plataforma, meus irmãos, tem um trono principal. Só que quando veio em Atos, capítulo 2, já tinha um trono à direita. Porque o Senhor Jesus foi entronizado em Atos 1. Atos 1, o Senhor Jesus foi entronizado. Então foi posto um trono à direita do Pai. Então, até na visão de Ezequiel e também na visão de Apocalipse 4, só tem um trono. Apocalipse 4 e 1 diz que vi um trono. E Apocalipse 5 veio a haver 2 tronos. Então, Apocalipse 5, Atos 2. Ok? E Apocalipse 4, visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém? Esse vento forte que veio de repente do céu, um ruído, barulho, vento forte, Ezequiel, é o mesmo que veio no dia de Pentecoste. Foi produzido pelo movimento das rodas do trono, porque o Espírito Santo estava lá. Então o Espírito Santo, no movimento da roda do trono, 4 rodas, debaixo dos pés dos querubins. Então o Espírito Santo é quem guiava o trono. Os querubins colocavam o trono, como nos dias de Moisés tinha aqueles que carregavam a arca da aliança, da tribo de Levi. Então veja, os querubins lá no céu, antes mesmo da arca da aliança feita por Moisés e Bezaliel. Então, observando assim, esse grande vento impetuoso produzido pelo mover das rodas do trono. Então o trono de Deus com as rodas, com os querubins, com o Espírito Santo, é uma grande bola de fogo. Amém? Essa grande bola de fogo vai vir na segunda vinda, todo olho verá. O trono de Deus está descendo. Ele vai ficar por cima da Jerusalém, aonde ele vai implantar o seu reino sobre toda a terra. Aleluia. O trabalho do Espírito Santo com os querubins veja, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 22, e também Zacarias e Apocalipse, vai mostrar que o Espírito Santo trabalha junto aos querubins, mas ele foi enviado para estar com a igreja para sempre. Assim sendo, o trabalho lá em Ezequiel era preparatório, porque das rodas é um tipo da igreja, da qual o Espírito Santo estaria. E essas rodas é o tipo do meu e do seu coração, aonde o Espírito Santo está. É cobiçado por Satanás. Satanás, ele cobiça o trono que vem do norte, os 4 ventos que vêm do norte. Tudo isso o diabo cobiçava, dizendo, lá em Isaías 14, verso 13,
ele disse: levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, lá dos lados do norte. Ele pecou contra o Espírito Santo. Ele quis usurpar o direito do Espírito Santo. Então, ele caiu. Então, o Espírito Santo veio do céu. Então, ele veio levar a igreja para o céu, meus irmãos. Então, sobe, sobe, sobe. É isso que ele disse lá em Atos, melhor, em Apocalipse, quando viu João: sobe aqui. Amém? Então, no Pentecoste, era a manifestação do trono de Deus preparando a igreja para subir. Há 3 tipos de ministros: uns que andam, outros que param e outros que sobem. Você é daqueles que vão parando ou daqueles que vão andando? Ou você gosta mesmo é de subir? Então veja a nossa qualidade de ministro: aqueles que andam, aqueles que param e aqueles que sobem. Em Atos 2, o som veemente, um fogo que pousa sobre os discípulos, este vento é forte. E estamos estudando sobre o vento de Deus. Vamos ainda aprofundar dentro da Bíblia e vamos ver os textos a qual é citado também no Antigo Testamento. Veja que o Espírito Santo saiu das rodas do trono para o meu e seu coração. Ele é um instrumento de ação de Deus, do Verbo que se fez carne. Então, nós não podemos ser instrumento de paralisação do Espírito. Por quê? Porque é Ele quem guia-nos em toda a verdade. Ele guiou os querubins, Ele guia a igreja, Ele nos guia. Então, não deixe que sua vida seja paralisada. Então, vai para frente. O Espírito Santo vai também. Então, faça alguma obra, o Espírito Santo vai fazer também. Então, siga em frente, porque tem a sua família para chegar ali, você junto com o Espírito Santo e pregar a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Agora vamos ver os 4 ventos vindo do norte. Atos 2, versículo 3, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo. Agora veja o versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Veja esse vento veemente e impetuoso no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37 e o versículo de número 9. Diz o profeta Ezequiel: então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Esse ó fôlego da vida é espírito, porque fôlego é uma tradução. Ó Espírito, entende? Então o Espírito é aqui, ó Espírito, profetiza. Então, veja que vem dos 4 ventos. Vocês sabiam que o trono de Deus tem 4 movimentos nas rodas? São 4 rodas. Então, de onde vem esses 4 ventos? Vem das 4 rodas. Então, há um carro de Deus com essa plataforma com 4 rodas, que é um movimento de Deus. Nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. O Espírito Santo está nas rodas e movimenta. Então, houve um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Então, o trono de Deus baixou. O trono de Deus estava ali. E o Espírito Santo ficou. Pai, é para sempre. Glória a Deus. Outro texto profundo. Esta aula é nova, completamente nova. Nós estamos estudando no WhatsApp, certo? Desta forma aqui, com desenhos, escrevendo aqui na lousa. Então, entre no WhatsApp e peça mais uma aula nova. 85 é DDD 991 28 12 60, ok? Zacarias capítulo 6, versículo de número 5. Respondeu-me o anjo: estes estão saindo aos 4 ventos. Então não é só Ezequiel, Zacarias também. Fala dos 4 ventos do céu. Não veio do céu? Então, nós estamos estudando a lição, irmãos. Atos 2 e 2. Veio do céu um som como de um vento. Veio do céu. Olha aqui. Os 4 ventos do céu
veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Aqui é a manifestação do trono. Depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. Amém? Outro texto poderosíssimo, Isaías capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei ao céu, trono norte. O diabo cobiçou as coisas de Deus. O diabo cobiçou as coisas do Espírito de Deus. Por isso que não tem solução para ele, meus irmãos. Pecado contra o Espírito Santo é o pecado do diabo. É o mesmo pecado que ele pecou lá no céu contra o Espírito Santo. Não tem jeito para ele. Nós estamos estudando que no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo da banda do norte, onde está o trono de Deus. E o diabo cobiçou exatamente esse lugar, aos lados do norte. Isaías 14, verso 13. Olha, extremidade do norte. Então Satanás quis usurpar a autoridade do Pai, a autoridade do Espírito, a autoridade do Filho. Ele quis o trono do Filho. Veja, acima das estrelas de Deus, que aqui são os serafins, lá de Isaías 6, 1, 2, 3. Talvez você não sabia que essas estrelas de Deus estava acima, ele queria estar acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Esse trono ele cobiçou, porque ele viu lá que seria um trono especial. Ele não sabia que era o filho que ia sentar. Ele pensou que era dele e assim imaginou no seu coração de estar lá. Mas pecou contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem do norte. Dos 4 ventos que vêm do norte. Então, quis competir com Deus, com os serafins, com os anjos portadores da glória, que são os querubins, e também contra o Espírito Santo. Então, assim, ele quis governar acima da Assembleia dos Anjos, que estava acima do Monte Sião, original, que está a plataforma do trono, os querubins e Deus no trono. Ezequiel viu o trono em movimento. E o trono estava em movimento porque os querubins estavam com 2 asas em movimento. Com 2 cobria o seu rosto. Com 2 voava e com 2 cobria seus pés. Então, eles têm 6 asas. Só que Ezequiel viu 4 asas. Porque 2 eram como, por exemplo, se você vê um beija-flor, aquelas asas do beija-flor, você só vê mesmo o corpo dele, porque está em movimento. Então, os querubins em movimento eram 2 asas. Então, Ezequiel escreveu 4 asas. Em Apocalipse, o trono está parado. E as asas foram vistas. Veja lá, Apocalipse, capítulo 1. Foram vistas. E lá, vocês veem os querubins com 6 asas. Porque o trono está parado. Se o trono está parado, as asas estão paradas. Ok? Apocalipse capítulo 4, versículo 8, fala de 6 asas. São os mesmos que Ezequiel disse que havia 4 asas. Prova de que o Espírito Santo estava nas rodas. Ezequiel capítulo 1, versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam eles. Ok? Mesmo para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam ao lado deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. O Espírito Santo estava nas rodas. O Espírito do ser vivente estava nas rodas. Amém? Então, esta foi a visão de Ezequiel. 1, 2, 3, 4 querubins. Ok? Olha as rodas aqui. Rodas embaixo dos pés. Um trono só. Ok? Esta foi a visão de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 20 e 21. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito do ser vivente estava, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. No versículo 16 do capítulo 1, veja lá, 4 rodas, cada uma roda dentro de roda. Amém? Olha aí, ó, uma roda dentro de roda. Ok?
uma roda dentro de roda. Veja o versículo 19. Querubins se moviam, as rodas também se moviam. Querubins se moviam, as rodas também se moviam. O Espírito Santo é quem girava isso aqui, ó, o movimento das rodas. Então, vento, vento, vento e vento. São 4 ventos. Amém? Então, nós temos a trajetória do Espírito Santo do céu à terra, da terra ao trono, do trono a Cristo, de Cristo à igreja. Amém? Essa é a trajetória do nosso Espírito Santo. Tipificado exatamente nos 3 envios, quando Noé soltou a pombinha e foi e voltou. 3 envios. Está em Gênesis 8, verso 10, verso 12 e verso 8. Ok? 3 envios. O primeiro envio é Gênesis 1, verso 1 e 2. Até o capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. O segundo envio é aquele que veio para Jesus, que ela levou o raminho de oliveira no bico. Esta é a oliveira verdadeira, provando Jesus é o verdadeiro Cristo. E o terceiro envio é exatamente o do Pentecoste. Amém? O Espírito desceu sobre cada um deles. Glória a Deus. E ainda mais, nunca mais voltou. Conclusão. O dia de Pentecostes marcou a chegada do Espírito Santo desde os céus, vindo do céu como um som. Ele saiu do meio das rodas, ele veio como um vento, um vento tempestuoso, e é por causa desse movimento do trono que prova que nós vamos para lá. Amém? Veja Ezequiel 37:9, ele vem dos 4 ventos, porque são 4 rodas, vem do norte. O primeiro vento é aquele da criação. Não são 4 ventos? Então vamos detalhar vento por vento. Anote aí, primeiro vento. Amém? O primeiro vento é o da criação. O segundo vento é o da nação de Israel. Lá de Ezequiel, ossos secos. Então é aquele que levantou a nação de Israel. Esse é o segundo vento. O terceiro vento é aquele que foi dado aos discípulos. Novo nascimento. Recebeu o Espírito Santo na tarde do domingo da ressurreição. João 20. O quarto vento é exatamente a aula de hoje. Pentecoste. Amém? Pentecoste. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo está construindo, edificando a igreja. É o quarto vento. Primeiro vento da criação, aquele que Deus soprou nas narinas, soprou, é o primeiro vento, meus irmãos. Veja o segundo vento, profetiza sobre esses ossos. Então, houve um vento sobre os ossos, o Espírito estava lá, e levantou o exército, a nação. O terceiro vento soprou, olha o terceiro vento, soprou o Espírito Santo. Só Jesus pode fazer isso. O quarto vento, e veio um vento. Amém. Recapitulando, primeiro vento, formação do homem, soprou nas suas narinas, um vento criativo da formação do homem. Segundo vento, escatológico, o Senhor sopra, Ezequiel 37, e levanta a nação, versículo 5. Farei entrar o Espírito e vivereis. Está relacionado a Israel e o objetivo e o seu propósito como nação. O terceiro vento é o sopro do novo nascimento. É quando ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, em João 20. Assoprou sobre eles o Espírito Santo, disse, recebei o Espírito Santo. Veja aí, primeiro, formação do homem. Segundo, ressurreição de Israel. Terceiro, novo nascimento. Quarto, é o da edificação da igreja. Pentecoste, inauguração, edificação. Sopra os 4 ventos e o quarto do Pentecoste. Amém? Meus irmãos, eu lhe convido a todos vocês, pastores, mestres, doutores, evangelistas, vamos estudar junto a palavra do Senhor, vamos abrilhantar nossa escola bíblica dominical com conhecimento aprofundado das Escrituras. Entre aqui no WhatsApp, peça a sua aula, 85 é o DDD, 991 28 12 60. Já temos uma aula já feita, veja, extra, aula de reforço. Aula de número 1.
A igreja que nasceu no Pentecoste, ok? Você quer estudar mais 13 aulas somente no WhatsApp particular, desta forma aqui, com lousa e tudo? 85DDD 991 28 12 60. Lembrando que esta aula de hoje é inédita. Nunca gravamos uma aula sobre os 4 ventos. Amém? Atos 2 e 2. Os 4 ventos estão ali. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém. Se você quiser nos ajudar a custear as nossas despesas com iluminação e outras coisas mais, então faça um Pix, 85991 28 12 60. Qualquer valor, ajude a manter esse trabalho. Esse trabalho é nosso. Amém. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos dar sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos este novo trimestre. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Veja exatamente a nossa primeira aula de hoje. A igreja que nasceu no dia de Pentecoste. Vale lembrar que nós já temos aula disponibilizada no nosso WhatsApp. Se você quiser assistir também por lá, aulas totalmente novas, extras e de apoio à lição, você entra em contato conosco no 85DDD 991 28 12 60. Esse é o nosso WhatsApp. Estudaremos a nossa lição de acordo com o texto bíblico, Atos capítulo 2, versículo de número 1 até o número 14, ok? Em Atos capítulo 2, versículo de número 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o que lembra todos reunidos no mesmo lugar? Vocês têm que observar que o Pentecoste é às avessas o que aconteceu lá com Nimrod em Torre de Babel. Veja que também lá, no livro de Gênesis capítulo 1, também estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembra que o Senhor veio lá do céu e modificou a linguagem do povo? É assim que nós observamos que o Pentecoste é às avessas. Por quê? Porque Deus mandou também uma linguagem extraordinária para o povo de Deus, para juntar o povo para o bem, para a evangelização, para a salvação da humanidade. Enquanto lá na Torre de Babel, Nimrod juntou o povo para o mal e observando que Deus trouxe um juízo de linguagem, veja, de nações, da qual começou a dispersar o povo, porque ninguém mais entendia a mesma língua, porque era uma diversidade de línguas. Amém? O advento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo dado ao corpo, particularmente, não coletivamente, porque foi dado a cada um, é interessante. Veja que Pentecoste houve som, imagem, que foi o fogo, que foram vistas por ele repartido como que de fogo, ok? O som que houve foi o som da palavra. A palavra de Deus revelada aos homens, da qual eles magnificavam e louvavam a Deus. A palavra produz som. A palavra estava com Maria, e ela, cheio da palavra, falou a Isabel, e o menino do ventre, João Batista, saltou. Foi o primeiro penteca da história dos pentecostais.
Então João Batista, de Batista só tinha um nome. Aqui nós observamos luz, revelação de Deus pelo fogo, movimento e avivamento. Isso através da morte de Jesus, a Páscoa ao Pentecoste, isso contando de 50 dias. Então o Pentecoste será a festa do Espírito Santo unindo-se à igreja. A ressurreição é a festa do Cristo vivo que estava morto. E assim observamos que o Pentecoste deve ser aplicado em nossa vida, porque a palavra do Pentecoste não mudou, ainda continua a mesma. É Jesus Cristo, o Senhor. Veja a aplicação dos recursos advindos da morte e ressurreição de Jesus agora no dia de Pentecoste. Não tem Pentecoste sem Jesus. Não tem Pentecoste sem palavra, sem som. Mas precisa também de ter imagem, de ter poder, de ter fogo, de ter presença de Deus. O trono dele descendo. Na nossa aula extra, que já está disponível, você pode pedir agora mesmo, nós desenhamos como o Espírito Santo desceu do trono. Vocês querem aprender através de Ezequiel 1, capítulo 1, e versículo 1 ao 10, até o 20, explicando como o Espírito Santo chegou no dia de Pentecoste. Essa aula está disponível no nosso WhatsApp. Queridos irmãos, foi do trono para a terra. Na terra havia pessoas, veja, profetas, João Batista, Jesus, igreja. Então o Espírito Santo gosta de movimentar no barro, porque ele estava no Gênesis, sobre as águas, e nas águas havia a porção ainda eslamiçada, a terra que ainda não tinha forma, e o Espírito Santo estava pairando sobre a terra. Amém? Ainda informe e vazia no meio das águas. O Pentecoste é o cumprimento da profecia, quando Noé soltou por 3 vezes a pombinha. A primeira vez ela ia e voltava, a segunda vez ela foi e voltou com um ramo de oliveira no bico, e a última vez ela nunca mais voltou. Essa última vez é exatamente o período em que ela, a pombinha, o tipo do Espírito Santo que desceu sobre Cristo, agora desce sobre a igreja. Então, depois de 7 dias. Por que depois de 7 dias? Porque ele morre na Páscoa, 3 dias, ressurreto, mais 7, melhor dizendo, mais 40 na terra, depois da ressurreição, 43. Chegando ao 50º dia, Pentecoste, 50 dias, faltando apenas 7 dias. E a Bíblia não erra. Depois, passando 7 dias, o texto está em Gênesis, no capítulo de número 8, quando Noé soltou depois de 7 dias. Então foi a cada 7 dias que ela veio e voltava. Ela veio e voltou com um ramo no bico. Ela depois veio e nunca mais voltou. Então o Espírito Santo estava no Gênesis 1 até o Gênesis 6, voltou. E depois voltou, estava em Jesus e ele levou exatamente o raminho de oliveira no bico, dizendo: estou provando que este é a verdadeira oliveira, louvado seja Deus. E na terceira vez, ele veio e nunca mais voltou. Nós estamos cheios do Espírito Santo. A igreja agora é uma com o Espírito Santo de Deus. Então, o resultado do Pentecoste é a aplicação, veja, daquilo que Jesus fez na cruz, morrendo, depois ressuscitando, e os recursos que hoje temos, advindos da morte expiatória de Jesus, ressuscitado ao 3º dia, permaneceu vivo ainda na terra por mais de 40 dias, e ainda continuou glorificado para nunca mais morrer, e assim cumprindo a sua promessa no dia de Pentecoste. Os discípulos teriam que esperar somente 7 dias, desde Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11, quando Jesus é assunto ao céu. E os discípulos têm que esperar apenas 7 dias no cenáculo. E esses 7 dias eram o suficiente para aqueles quase 120 irmãos fossem cheios do Espírito Santo. Jesus havia ressuscitado.
estado 40 dias com eles. E a vinda do Espírito Santo, de forma sobrenatural, foi o resultado do homem ressurreto, Jesus Cristo. E viveu como um homem ressurreto, 40 dias no meio dos homens mortais. No versículo de número 2 da nossa leitura bíblica em classe, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veio do céu. Toda a manifestação do Espírito é de origem divina. Veio do céu. Neste versículo de número 2, que diz, veio de repente, veio do céu. Isso mostra que está em evidência a profecia de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, onde nós vemos o trono de Deus se movendo. Veio do céu. Então Deus jamais vai deixar que venha de qualquer outra fonte, porque Deus, ele não pode compartilhar sua glória com outro. Então ele mesmo vai vir. Vemos o trono de Deus que se move com um grande transporte de fogo. Isto está em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 4. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, Atos 2. Eu entendo que Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, é Atos 2. Então, no dia de Pentecoste, esse movimento aqui, o vento tempestuoso, está aqui. Esse vento tempestuoso que vinha do norte é onde está o trono de Deus. O trono de Deus está no norte, uma grande nuvem, veja o texto. Então, a imagem, uma grande nuvem com um fogo. Eu tenho o Pentecoste, fruto da profecia de Ezequiel. Fogo, vento tempestuoso, nuvem que emitia de contínua labaredas e o resplendor ao redor dela. E no meio do fogo saía uma coisa como o brilho de ambas. Amém? É a maior prova de que o trono de Deus visitou o Pentecoste. Amém? O Espírito Santo está no trono, mas nas rodas, cheio de olhos, o seu discernimento. E ele saiu dali para o nosso coração. Ele veio fazer o movimento das rodas no nosso coração. Se você se mover, o Espírito Santo se move. Se você parar, as rodas também param. Porque o Espírito da criatura vivente está nas rodas. Ezequiel capítulo 1. Então nós temos todos os detalhes do trono de Deus exatamente aqui. E é nessa ocasião aqui que o Espírito Santo ainda estava no trono do Pai. Então no dia de Pentecoste ele sai do trono do Pai para estar conosco para sempre. Ele não esteve para sempre com os homens no Gênesis, porque Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz que o Senhor não deu para sempre ao homem. Veja o texto. O texto é profundo. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Então o Espírito Santo estava no Gênesis 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. E no verso 3, o Espírito Santo é retirado. Amém? Essa é uma forma de vocês entenderem exatamente o rapto da igreja. Porque quando a igreja for tirada novamente, melhor dizendo, quando a igreja for retirada da terra, vai continuar o Espírito Santo não sendo dado para sempre ao homem. A igreja tem um privilégio, porque ela não é mundo. Jesus havia dito que o Espírito Santo não seria dado ao mundo, desde aqui, ó. Então o Pai assinou um decreto, e esse decreto, nos dias de Jesus, ainda estava válido. E Jesus não poderia dar ao mundo o Espírito Santo. Então, se você não é mundo, você é igreja. Então a igreja, o Pai, ele autoriza a dar
o seu Espírito para sempre. Amém? Depois do Gênesis, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. O Pai disse: não darei mais o Espírito para sempre. Foi lido Gênesis 6:3. Aí Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, para que ele fique convosco para sempre. Só que a igreja, ela não é mundo, porque se fosse mundo, não tinha mais o Espírito Santo. Então o mundo foi condenado, sem o Espírito Santo para sempre. É triste isso, mas é uma realidade. Então o mundo jaz no maligno. Não tem mais jeito. Mundo, é carne, é diabo. Mas vós, eu rogarei ao Pai. Pai, eles não são mundo. Então assina aí um novo decreto, para que esses aqui que tu me deste, recebam o Espírito Santo. Então o Pai assinou: a estes eu dou o Espírito para sempre. Glória ao Pai, porque Ele nos deu o Espírito Santo, através de Jesus, a sua morte. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. É Ele quem nos leva para Jesus, é Ele quem traz o Pai para nós. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ama, e nós o adoramos na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Você quer uma prova de que o Espírito Santo antes do Pentecostes estava no trono? Apocalipse capítulo 1, versículos 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e voz e paz da parte de Deus, daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Antes dele estar na igreja, ele estava no trono de Deus. E Ezequiel diz que ele estava nas rodas do trono. Então Jesus foi humanizado, prometeu o Espírito Santo. Isso aqui é muito lindo, porque vocês vão ver ele sendo enviado à terra, porque ele estava lá com o Pai no trono, mas o santo de Israel, o Senhor Jesus, que se encarnou, morreu e nos deu o Espírito Santo. Veja o texto, Apocalipse capítulo 5, nós lemos o 1, o verso 4, que ainda estava no trono. Agora vocês vão ver ele saindo do trono. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 6. Nisto vi que o seu trono e os 4 seres viventes, que são os querubins, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, que é Jesus, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Profecia de Joel, no capítulo 2. Ele é enviado por toda a terra. A igreja está por toda a terra. Só quem recebe é quem crê em Jesus. Jesus disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. E ele falava do Espírito Santo que havia de ser dado. Ele foi enviado à terra para ser dado pelo Pai, por Jesus. Foi ele que enviou. Aleluia, glória a Deus. Então aqui o Espírito Santo está diante do trono, está em Apocalipse 1, verso 4, e agora o Espírito Santo é enviado sobre a terra. Quando Jesus foi diante do trono do Pai, ao ressuscitar, ele tinha que enviar o Espírito Santo. Porque na terra, Jesus disse assim: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Imagine o Espírito Santo lá dizendo com os querubins, os anjos: se o Cordeiro não chegar, eu não posso ser enviado à terra. Enviado por toda a terra. Então dependia de Jesus subir para o Espírito Santo descer. Amém? É o outro. Glória a Deus. Assim, Jesus, sendo apresentado diante do Pai no trono, houve-se imediatamente que o Espírito Santo foi enviado à terra. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 5, que foi lido, ocorre o envio do Espírito Santo à terra. Isso é maravilhoso, entendermos a palavra do Senhor nosso Deus. E o envio do Espírito Santo está em Atos 2. É o cumprimento da sua promessa, a de Jesus.
Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas o Espírito Santo não poderia ser dado sem o consentimento do Pai e sem a glorificação do Filho. Este fator era preponderante para o Espírito Santo que fosse derramado em plenitude na terra. Porque o Joel, o mesmo que disse, derramarei do Espírito Santo, já em Atos, Pedro fala que o Espírito Santo seria derramado. Então, tem o do Espírito Santo e tem o Espírito Santo. Por que do e o? É porque ele veio em partes, em porções, e ele veio em plenitude. Hoje, o Pai não dá mais o seu Espírito por medida, porque é dado o Espírito Santo e não do Espírito Santo. No Antigo Testamento era dado do Espírito Santo, porque saía uma parte dele para os homens na terra. Agora ele mesmo está conosco para sempre. Glória a Deus. Então veja que o Espírito Santo dado aos homens é o efeito da crucificação, da glorificação de Jesus. No livro de João, temos a experiência do Pai, que o Espírito Santo foi enviado à terra, depois dos rogos de Jesus, conforme nós vemos o texto: eu rogarei ao Pai. A glorificação pessoal de Jesus aconteceu no dia em que ele entrou no céu, mas os efeitos somente foram vistos 7 dias depois na terra. Esta glorificação é vista em Atos 5, amém? Aonde o Filho é entronizado, e somente depois da entronização que o Espírito Santo é enviado. Você entende isso? Que a Bíblia é a verdade e que o Espírito Santo só pode ser dado depois que o Filho é glorificado, e quando Jesus é ressuscitado, ele vai de glória em glória, de glória em glória, e vai ao Pai. Amém? Por isso que as suas aparições, os discípulos não o reconheciam de imediato, porque havia uma glória, no outro dia uma glória, no outro dia uma glória, no outro dia uma glória. Hoje está cheio de glória. A mesma glória que tinha com o Pai. Ele disse: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Glória a Deus. Esta glorificação esperava que ele deixasse o estado de humilhação, da qual ele viveu durante os 33 anos, e assumir a sua glória para sempre. Porque, sendo Deus, se humanizou, tomando forma de homem, esvaziando-se a si mesmo. Amém. Então, meus irmãos, eu lhe convido para assistir a novas aulas no WhatsApp. Já está aqui, ó, os desenhos ensinados, verso por verso. Amém? Então, nós estamos aqui apenas no versículo 2 do capítulo 2. Já estamos com 20 minutos de aula. Nós temos mais aulas no nosso WhatsApp. Então, vem participar conosco. Vocês vão assistir de forma profunda um verdadeiro seminário no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, como você assistir, vou deixar o WhatsApp. Entra conosco, em contato, pede que eu envie para você. Anota aí o nosso WhatsApp. 85 é o DDD 991 28 12 60. Ok? 85 DDD 991 28 12 60. Já tem uma aula gravada. A aula de número 1. Desenhada. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus. Até a nossa próxima aula de número 2, se Deus quiser. Amém.